Temos connosco a Nicole Figueiredo, da Associação Clipe Recursos e Desenvolvimento, que tem como missão capacitar e dinamizar atividades que fortaleçam o desenvolvimento comunitário, no sentido de contribuir para a melhoria das respostas dadas e da qualidade de vida da comunidade, neste caso específico, Alta de Lisboa. Depois aqui ao meu lado tenho o Carlos Oliveira, do Grupo Desportivo do Castelo, uma associação já de longa data, de 1934, não é? E que organiza as marchas, tem também um espaço convívio, atividades culturais, etc. E que também nos vem falar um bocadinho do que é que está a acontecer no bairro do Castelo neste momento. Depois, saltando para ali, temos o Reginaldo e a Júlia Carolino, da Associação Cultural do Moinho da Juventude, que é uma associação que se constitui em 1984, uma associação que se constitui no bairro do Alto da Cova da Moura, no município da Amadora, precisamente para resolver e lutar coletivamente pela melhoria das condições de vida neste bairro, no espírito de Adjuntamon. Depois vamos falar um bocadinho sobre isso, sendo um dos lemas, um outro mundo é possível se quisermos. E depois, por fim, aqui ao lado, tenho a Céu Dias, depois chegará entretanto ainda o Hugo Marques, da Associação de Moradores das Vilas Operárias do Beato, constituída em 2015 e que se centra na defesa dos interesses dos moradores no âmbito habitacional e territorial, atividades de interesse público para a freguesia do Beato. Portanto, eu não me vou alongar mais, vou passar a palavra à Nicole e pronto, quando faltarem cerca de 2-3 minutos eu aviso, está bem? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estarmos aqui presentes hoje e também dar os parabéns pela conferência. Já estamos aqui a chegar à reta final e foi muito importante estar aqui hoje. Portanto, como já foi referido, eu hoje vou falar aqui um bocadinho sobre a Associação Clipe Recursos e Desenvolvimento. Portanto, nós somos uma associação sem fins lucrativos que foi fundada em outubro de 2012, portanto temos 5 para 6 anos, e que foi fundada a partir de um movimento associativo local na Alta de Lisboa, como também já foi referido. E quando nós dizemos que foi criada a partir do movimento associativo local, isto tem basicamente a ver com o facto que foram as próprias associações que já existiam no território que sentiram a necessidade de se juntarem para trabalharem em conjunto. Ou seja, não foi um movimento de cidadãos ou de alguém que decidiu criar uma associação, mas sim que uma vontade conjunta de várias associações potenciarem o trabalho umas das outras e utilizarem os recursos umas das outras para se ajudarem a fazerem um melhor trabalho junto à população local. Neste sentido, desde o início que os órgãos sociais são constituídos por outras entidades locais e também por pessoas em nome individual. Ou seja, a nossa direção, o presidente da direção é a Associação de Residentes do Alto do Lumiar, por exemplo, a tesoureira é, por exemplo, a Associação de Pais e depois temos também pessoas em nome individual nos órgãos sociais. O que é que nós pretendemos também desde o início? É esta integração dos 3 setores. Conseguimos ter o setor público, o setor privado e aqui o terceiro setor representados, sentados à mesma mesa, a trabalhar em conjunto sobre problemáticas comuns e a encontrarem também soluções comuns para essas problemáticas. Então, como também já foi dito aqui, está um bocadinho desconfigurado, peço desculpa, como já foi dito, a nossa missão é sobretudo capacitar e dinamizar iniciativas que fortaleçam o trabalho de indivíduos e entidades promotoras de desenvolvimento comunitário. Portanto, quando começámos foi então com foco neste território da Alta de Lisboa, que é um território que também tem muito que se diga acerca destas questões da habitação, não é? Não sei se toda a gente conhece, mas basicamente o território da Alta de Lisboa era uma zona basicamente de barracas, com os bairros da Mosgueira Norte, Mosgueira Sul, a Quinta Grande, entre outros, e que depois sofreu a intervenção ali do PER e acabou por haver um realojamento destas pessoas. Uma experiência também algo inovadora, porque se tentou juntar as pessoas de habitação municipal com pessoas de venda livre, como se chama, e portanto temos na mesma rua prédios de pessoas que foram valorizadas e pessoas que compraram a casa de livre vontade, ali naquele sítio, que escolheram aquele sítio para viver. Portanto é aqui uma experiência também diferente ao nível da habitação e que também nos traz desafios e oportunidades diferentes de outros territórios. Como eu estava a dizer, começámos ali porque havia ali um forte tecido associativo, já chegaram a haver 100 e tal associações na zona da Alta de Lisboa, e depois os serviços que fomos desenvolvendo acabaram por começar a atrair entidades de outros pontos da cidade de Lisboa e até já podemos dizer da Grande Lisboa. Já temos associados da Amadora, da Almada, e portanto já podemos dizer que a nossa área geográfica de intervenção é então a Grande Lisboa.
Portanto, então, e quem é que pode ser nosso associado? Basicamente, toda a gente pode ser nosso associado. Pessoas em nome individual, pessoas em nome coletivo. Quando falamos em nome coletivo, podem ser associações, IPSS, ONGs, fundações, empresas, qualquer um tem espaço, grupos informais, para se juntar a nós. Peço desculpa porque isto está um bocadinho desconfigurado, obviamente, mas aqui era só para terem um bocadinho uma ideia da diversidade de associações e de entidades que temos presentes connosco. E pronto, temos o Luís Bonecas para representar as pessoas em nome individual, para não os deixarmos de fora, que são tão importantes como os outros associados. Podemos então dizer que nós atuamos basicamente ao nível de 3 áreas: a formação, a mobilização de recursos, a partilha de recursos e depois uma área mais interna, que é a área da sistematização. Eu vou explicar agora um bocadinho, resumidamente, cada uma delas. Portanto, na área da formação, nós todos os anos fazemos um levantamento de necessidades de formação junto dos nossos associados e junto de outras entidades do terceiro setor, para percebermos quais são as temáticas em que precisam de capacitação. Depois vamos tentar encontrar parceiros ou voluntários que respondam a estas necessidades. E a partir daí dinamizamos workshops ou formações, tem só a ver com o tempo de duração, não é? São medidas de formações mais extensas. E depois sentimos também a necessidade de criar uma estrutura em que dessemos espaço aos nossos associados para partilharem aquilo que eles sabiam. E, portanto, criámos aqui o Conversas a Copo, que, como o próprio nome indica, é à volta de um copo de vinho. E, portanto, é um momento descontraído ao final da tarde, com comida, com vinho, em que um associado partilha a sua experiência, e já tivemos de tudo. Desde governança partilhada, estilos de vida saudáveis, participação na cidadania, já tivemos um leque vasto de temáticas aqui nesta área. Depois, relativamente aqui à mobilização de recursos, temos aqui várias áreas diferentes. A primeira é os consultórios. No fundo, os consultórios são um apoio 1 para 1, como o próprio nome indica, é uma consulta. Portanto, nós temos especialistas nestas áreas: fiscal, jurídica, associativa, digital e de apoio a projetos. E mais recentemente estamos também de apoio à renovação de espaços. E o que acontece é que as associações inscrevem-se, ou as pessoas em individual, os associados, não é? Inscrevem-se porque têm uma dúvida concreta numa destas temáticas e depois têm um momento de 1 hora com o nosso consultor que podem esclarecer todas as dúvidas sobre essa temática. Estes consultórios surgiram também das necessidades dos associados. O primeiro a surgir foi o fiscal, porque percebemos que a área social tem muito de pessoas que são da própria área social, não é? E, portanto, que não dominam minimamente estas temáticas da fiscalidade. Começou por aqui e, portanto, sentiam muito esta necessidade de ter alguém que os ajudasse com estas questões. E, portanto, foi daí que foram surgindo os consultórios consoante as várias temáticas que nos iam apresentando como preocupações e onde precisavam de ajuda. Depois temos os nossos alerta recursos, que temos ali um exemplo, que diz ali valor social, que no fundo nós tentamos todas as semanas fazer um levantamento das linhas de financiamento que estão em aberto e enviar para os nossos associados um resumo para que saibam as linhas a que se podem candidatar. Depois de pretender a nossa ajuda, temos então um consultório de apoio a projetos em que nós podemos ajudar a concretizar essa candidatura, mas no fundo aqui é uma informação que nós disponibilizamos aos nossos associados. Por fim, temos também aqui sessões de esclarecimento sobre linhas de financiamento. Tentamos, quando abre uma linha de financiamento nova, quando uma empresa tem uma área de responsabilidade social que quer apresentar, que venha até ao nosso espaço e que divulgue junto dos nossos associados estas linhas de financiamento e como é que as associações se podem candidatar e que benefícios podem ter, também como forma de lhes dar aqui novas ferramentas. Depois temos a nossa área de partilha de recursos, em que, pronto, digamos que aqui a estrela é a plataforma de partilha de recursos, que é isso mesmo, é um conjunto de recursos que nós temos que foram adquiridos com financiamentos públicos, com donativos, com compras que nós fomos fazendo baseadas nas necessidades que os associados nos foram apresentando e, portanto, temos um bocadinho de tudo. Temos projetores, temos panelas, como podem ver ali, temos colunas de som, temos um bocadinho de tudo, toalhas, kit coffee break, um conjunto de recursos que as associações nos foram dizendo que precisavam. São fundamentalmente recursos que as associações não usam todos os dias e por isso não têm necessidade de ter, mas que precisam pontualmente e que são caros de adquirir. E, portanto, nós temos e nós emprestamos aos nossos associados sempre que eles precisarem. Queríamos aqui, acima de tudo, fomentar a reciprocidade e, portanto, é nesta lógica que funciona a plataforma de partilha de recursos. Criámos uma moeda social virtual, que não podia deixar de ser o clipe, e então o que acontece é que quando se fazem associados, ganham 250 clipes e a partir daí podem requisitar recursos e contribuindo para o clipe, e contribuindo para o clipe pode ser emprestar recursos a um outro associado, pode ser participar na nossa dinâmica, pode ser ajudar com algum evento, nós, por exemplo, dar formação, dar um consultório, ganham clipes que podem utilizar de volta. E, portanto, aí nós temos que é esta lógica de reciprocidade. Temos também um espaço, podem ver ali com as cadeirinhas verdes, que já não está bem assim, felizmente já foi remodelado, que também é um espaço de cowork, um espaço onde as associações podem dar formação, fazer reuniões, temos aquele espaço disponível. E temos também os nossos cacifes, que têm ali também do lado direito, em que é um serviço mais útil para as associações que não têm sede e precisam de guardar documentos importantes, e nós disponibilizamos estes cacifes
e também a caixa de correio. Nós podemos receber o correio para as associações que não têm sede e evitar que os dirigentes tenham que receber na sua própria casa. Pronto, depois, como eu vos dizia, temos então aqui uma área que é um bocadinho mais interna, que já teve vários nomes, já foi sistematização, já foi a experiência CLIP, mas no fundo o que pretende é sistematizar este modelo de governança do CLIP, que é diferente, e eu já vos vou explicar porquê. Quer dizer, já percebemos um bocadinho pela questão de ter outras associações na direção, mas vou-vos explicar mais como é que isto se operacionaliza. Antes disso, queria só dar-vos aqui, só para ficarem com uma ideia do que nós fizemos entre 2017 e até agora, 2018. Portanto, neste momento temos 106 associados, cerca de metade, 60% são entidades coletivas, os outros 40% são em nome individual. Demos 8 formações /workshops com um total mais ou menos de 60 formandos. Dinamizámos 5 conversas a COP, 16 consultórios, enviámos 12 alerta-recursos com mais de 50 linhas de candidaturas disponíveis para os nossos associados terem informação. Apoiámos 2 entidades na elaboração de candidaturas, uma ao BIPSIP e outra ao BPI Solidário. A do BIPSIP foi aprovada. Tivemos 435 utilizações da nossa plataforma, dos recursos da plataforma, e, portanto, partindo do pressuposto em que um clipe vale €1, e é assim que nós valorizamos todos os recursos, podemos dizer que foram poupados 5.745 € com estas trocas, porque foi essa a conversão, 5.745 clipes que foram trocados entre coisas que foram dadas e coisas que foram recebidas. Temos cerca de 38 voluntários ativos e o ano passado tivemos aqui esta felicidade de receber uma menção honrosa da CASES num prémio de inovação e sustentabilidade. Portanto, foi aqui um marco para nós em que nos veio valorizar o nosso trabalho e dizer que aquilo que nós estávamos a fazer tinha algum fundamento. Então, e qual é que nós consideramos que é, no fundo, o impacto que temos nos nossos associados? Como eu expliquei, nós estamos a fortalecer as entidades, as associações. O que nós queremos com isto é, consequentemente, melhorar os resultados que estas associações têm junto dos seus beneficiários. Ou seja, quanto mais capacidade as associações que trabalham diretamente com as pessoas tiverem para fazer este trabalho, melhor serão os serviços para a comunidade. E, portanto, nós trabalhamos aqui num nível intermédio para ajudar a potenciar estas oportunidades e contribuir para a sustentabilidade das associações, porque só assim é que elas depois podem ajudar os seus beneficiários. Tentamos sempre apoiar aqui a criação e a manutenção de entidades sem sede própria, como já disse, como serviços complementos esquecidos, do espaço ou do correio. E também temos sentido muito que aqui a redução podemos dizer que reduzimos a pegada ecológica e a despesa financeira com a rentabilização dos recursos da plataforma, porque não há necessidade de haver 4 colunas na Alta de Lisboa, se há umas que podem ser partilhadas por todos e, portanto, aqui reduzimos a despesa das associações e, por outro lado, também a pegada ecológica. Por fim, temos também aqui este intuito de representar as entidades locais mais pequenas, de lhes dar voz e dar apoio no seu dia-a-dia. Portanto, estamos presentes em várias redes de parceiros, comissões sociais de freguesia, rede de LBC, Conselho Local da Ação Social de Lisboa e tendo grupos comunitários, para também termos sempre esta voz das associações pequenas que muitas vezes não conseguem estar representadas nestas estruturas maiores e, portanto, eu costumo dizer que nós somos os chaves de serviço, que estamos sempre a falar das associações pequenas e puxar a brasa aqui à nossa sardinha. E, por fim, queremos também, como estava a dizer, como falei-vos em relação à formação e à plataforma de recursos, criar respostas adaptadas e realistas a partir das necessidades. Tudo aquilo que nós fazemos foi porque algum associado nos mostrou que tinha essa necessidade. Então, como eu já disse, nós temos aqui uma maneira diferente de funcionar, eu vou explicar ao nível da tomada de decisão como é que isto funciona. Basicamente, temos 3 estruturas diferentes. Temos a direção restrita, que é quem é eleito para os órgãos sociais em como qualquer outra associação. Temos a direção alargada, que foi o nome que demos ao conjunto de todos os associados, que são convocados uma vez por mês para uma reunião, onde é falado de todo o tipo de assuntos sobre a dinâmica do CLIP. E temos também um conselho consultivo, que é constituído por organizações mais estratégicas, que no fundo não podem ser associadas pela sua dimensão, mas que estão presentes connosco e nos orientam 2 vezes por ano em questões mais estratégicas que nós temos, como é o caso das faculdades, da Católica, do ISCTE, da Fundação HCAN, da Câmara Municipal de Lisboa, a GEBALIS também faz parte do nosso Conselho Consultivo e, portanto, dizemos sempre que temos aqui um modelo de governança partilhada em que, no fundo, todas as decisões são tomadas sobre a vida do CLIP e sobre aquilo que vamos fazer em prol dos nossos associados. Tentamos que passe sempre aqui por estas 3 estruturas e, portanto, que as decisões sejam o mais partilhadas possível. Como já vos dei aqui estes exemplos, não é? Temos também a Santa Casa, que não tinha referido, ou o Grace, ou as juntas de freguesia, portanto, no fundo, são estas entidades que estão connosco 2 vezes por ano neste Conselho Consultivo. E a nível prático, como é que funcionamos? Portanto, temos um gestor de projetos, que sou eu, e mais recentemente tenho uma colega também, portanto, aqui já somos 2 neste momento. E temos depois grupos de trabalho das várias áreas onde o CLIP trabalha. O trabalho da formação, da mobilização de recursos, da plataforma. Para estes grupos de trabalho, todos os associados são convidados a participar
e, portanto, é aqui que depois as decisões que são tomadas em direção alargada são operacionalizadas nestes vários grupos de trabalho. Então, como vos disse, nós ganhamos aqui uma menção honrosa de inovação e sustentabilidade e um bocadinho porquê de onde é que vem esta inovação. No fundo, estamos constantemente a experimentar e a adaptar um novo modelo de governança e que acreditamos que pode ser passível de ser replicado noutros contextos. E é nesta linha que vem a área da sistematização. É porque achamos mesmo que esta forma partilhada de tomar decisões pode ser replicada noutras áreas, noutras associações, em diversos contextos e, portanto, estamos constantemente a experimentá-la, a adaptá-la, a testá-la e a tentar passar esta mensagem. Esta sensibilização também que fazemos para a participação cívica, individual e coletiva também das associações, neste modelo integrador, onde ouvimos todos, nas reuniões de direção alargada, quem se fez associado ontem em nome individual tem tanto poder como o Presidente da Direção, o poder é o mesmo de tomar a decisão, de palavra, de dizer o que acha, e todos são acolhidos da mesma forma. Achamos também que é um reconhecimento para nós e do nosso trabalho a solicitação que temos tido para a criação de parcerias para se criarem respostas semelhantes ao CLIP noutros pontos da cidade. E por fim também, no ano passado fechámos aqui um protocolo com a Câmara, que também foi muito importante para nós, para a expansão de alguns serviços do CLIP à cidade de Lisboa. Portanto, isto também mostra que estamos aqui a seguir um caminho que pode ser interessante não só para a Alta de Lisboa, mas para outras zonas da cidade. Deixar-vos só aqui a nota que, além das nossas receitas próprias que nós geramos com os nossos serviços, que também não são o que poderiam ser em termos de volume financeiro, porque temos sempre esta preocupação de trabalhar para os mais pequenos e, portanto, não estamos a cobrar o valor que eventualmente as coisas poderiam ter, não é? Temos também muito o valor social e a importância dos serviços. Portanto, é muito importante para nós contar com os apoiantes, como é a Câmara Municipal de Lisboa, ali na variação dos direitos sociais, acho que agora já não se chama bem assim, mas pronto, a área dos direitos sociais. Temos também o BIPSIP aprovado este ano e também a Fundação HCAN, que tem sido um apoiante desde o início. Pronto, e deixo-vos só aqui os nossos contactos. E obrigada pela atenção. O meu nome é Carlos Oliveira, venho do Grupo Desportivo do Castelo e gostava de vos falar de uma realidade que é uma das colinas de mais antiga ocupação na cidade, a colina do Castelo. O Grupo Desportivo tem-se tornado na voz, e embora o seu nome seja desportivo, ele hoje é muito mais social do que desportivo, na voz da população desta colina, que acabou por ser integrada em Santa Maria Maior, com tudo quanto isso envolveu. Esta é uma zona da cidade que está a perder muito rapidamente população, por pressão do turismo, por outras intervenções que ao longo dos anos foram acontecendo, e a população que aqui vive, especialmente a da parte superior da colina, é como se estivesse hoje prisioneira no centro da cidade. O Castelo já era como que uma pequena aldeia fortificada, porque até à volta dele existe uma muralha no centro da cidade, mas também aí, e devo-vos dizer que a antiga freguesia de Santa Cruz do Castelo tem hoje menos de 200 habitantes. Nos anos 80 eram mais de 4 mil. Aqui dá-vos uma ideia dos problemas que isto põe. Nos últimos 2, 3 anos, toda a colina tem sofrido um forte impacto do turismo. Todos os edifícios emblemáticos passaram para outras atividades. Os habitantes estão a ser expulsos, e este é o termo, estou a usá-lo propositadamente, das suas habitações. Esta era também já uma população envelhecida, e aqui a Câmara Municipal de Lisboa, com os seus projetos, tem imensa culpa, especialmente o plano integrado do Castelo, que para pouco serviu, mas que expulsou os habitantes mais novos destas freguesias, especialmente Castelo, Santiago, São Lourenço. Bom, temos aqui uma realidade difícil, mas o desportivo conseguiu no ano passado que a marcha do Castelo saísse novamente, e este não é um caso, não é um aspecto semelhante. Ela é o grande elemento identitário das populações desta colina. O desportivo é um pequeníssimo clube, tem poucos sócios, mas consegue ter ao fim de semana todos aqueles que aqui nasceram e que aqui viveram nesta zona da cidade. Isso enche-nos de orgulho. São muito mais do que aqueles que lá vivem. Conseguimos manter, tivemos um primeiro programa MIPSIP há 3 anos,
que se denominou Bora Lá Castelo e que procurava dar à população que ainda existia nessa altura algum conforto e alguma identidade. Entretanto, a população foi diminuindo e muitos dos objetivos conseguidos perderam-se. Neste momento estamos a tentar um outro projeto que nos levará à dinamização desta zona, mas lutamos sempre com a falta de população crescente. Não é possível, numa colina como esta, ter vizinhos que mudam dia a dia. Já hoje aqui, durante a manhã, falámos no que é o turismo de habitação. Nós não somos contra o turismo, mas em toda esta zona, e que fique claro, em Santa Maria Maior está um grosso e a grande maioria do alojamento temporário da cidade, com tudo o que isso implicou. Podia-vos dar aqui uma dúzia ou duas de locais em que já não mora ninguém. Mas não é figura de retórica, é não mora ninguém. E dir-vos-ei, na rua onde eu moro, que é uma rua emblemática da cidade e que ouvimos das canções e que onde viveram escritores e poetas e artistas, que é a Rua da Saudade, moram 3 pessoas. 3. E a rua está ocupada permanentemente. Isto, claro, que levanta problemas até ao nível da administração desta junta, que é a que maior orçamento tem da cidade. Isto pode parecer para uma junta que tem, ou tinha no último censo, 14.800 habitantes e que hoje tem menos 4.000. Isto levanta problemas, inclusive, de recolha de lixo, porque ele é colocado na rua a qualquer hora do dia e não às horas de recolha normal. De lavagem das ruas. Quando o castelo é visitado, como foi em 2016, e ainda não temos os números de 2017, mas são maiores, por 1.923.000 habitantes, para uma pequena comunidade que tem menos de 200 habitantes, vejam o que isto é. Quando essa colina, que é de difícil acesso, já não é possível apanhar o elétrico 28 nem o autocarro 37, porque eles estão permanentemente cheios, nem é tão pouco agora, quase possível, aceder ao topo da colina utilizando os elevadores que, em boa altura, a Câmara ali instalou, porque eles estão sempre ocupados por grupos de turistas. E imagina o que acontece na outra vertente desta colina, e à qual estamos profundamente ligados, quando no terminal de cruzeiros atracam 2 ou 3 navios que trazem 5.000 pessoas cada uma e que entram por esta colina adentro assim. Temos tudo. Devo-vos-ei que um tuk-tuk é da largura da Rua das Flores Castelo. E aí se situa a escola. Depois os miúdos têm que fugir para dentro das escadas ou são ocupados pelo tuk-tuk passa. Quando as pessoas chegam ao ponto de abrir as janelas do resto do chão para verem como moram, provavelmente os macaquinhos no zoológico. Olhem o que isto fez a esta população. E agora, a pressão que todos os dias é exercida de uma forma que é inenarrável sobre os moradores para saírem. Nós temos pessoas com 80 e mais anos a serem despejadas de forma... Santa Maria Maior criou um gabinete jurídico para apoiar essas pessoas e tem queixas todos os dias. E não é um castelo, porque nós quando falamos... O castelo é talvez a zona mais problemática e em que isto se sente mais, porque já era uma pequena comunidade e tem características. Mas o mesmo acontece em Alfama. Aqueles que hoje querem ficar nesta zona para viverem a cidade como ela era, e eu não sou imobilista, não quero que a cidade fique como era no início do século XX. Mas vivo aqui, e aqui nasci, e aqui estou há 70 anos. E custa muito ver perder alguns símbolos da cidade e da sua identidade. Dir-vos-ei, se quiserem, custa muito quando saio e é de fronte do local onde eu vivo, olhar para a casa onde viveu Ari dos Santos, isso é um alojamento local. Mas também, e no mesmo edifício por acaso, onde viveu Alexandre O'Neill, ou um pouco mais acima, onde viveu António Tabucchi. É esta a realidade nesta zona. Mas em Alfama, como vos dizia, também o mercado informal que todos os dias se realizava na Rua de São Pedro e que vendia o peixe do dia e os legumes que iam chegar, acabou, porque a Rua de São Pedro não tem
habitantes. Não tem habitantes. Era também aí que se situavam as salvas casas de Faro, pois nenhuma delas já o é. Hoje são outras coisas feitas para turistas e até tenho dúvidas se aquilo que se ouve é Faro. Bom, aqueles que dizem, e é verdade, que esta realidade de Santa Maria Maior também teve vantagens. Foi com um enorme prazer que o castelo não tinha marchas e o ano passado, quando ela voltou a aparecer e sabido como é difícil, e só um parênteses, uma marcha são cerca de 80 pessoas, o castelo tem menos de 200 habitantes. A maior parte deles estão para lá dos 70 anos. Alfama veio ter connosco e dizer, vocês vão ter muitas dificuldades, vejam lá que a gente arranja aqui mais alguém para vos ir ajudar. E esta é a rivalidade entre o Castelo e Alfama, que foram duas das primeiras 6 marchas que saíram, é latente. Mas isto ajudou também a cimentar aqui a nova realidade administrativa que é Santa Maria Maior. Bom, o que é que o desportivo procura fazer no Castelo? Há ainda uma escola primária, nesta coluna, que é o último, e não há nenhum habitante não há nenhum aluno que seja habitante desta coluna. Eles são muito bem-vindos, de origem chinesa, paquistanesa, de Bangladesh, e nós, que somos um clube desportivo, como o nosso nome diz, criámos uma escola de futsal para que eles tenham alguma ligação entre si e aprendam a conhecer-se. Temos cinema à quarta-feira na nossa pequeníssima sede, que também ela é alvo de cobiça pelos operadores turísticos. E aí procuramos juntar as poucas pessoas que ainda residem na colina. A colina do Castelo traz-nos do Castelo até à Baixa Pompalina, do Castelo até à Sé, do Castelo até à Alfama e até à Moraria. Esta é a realidade de toda esta zona. Podia-vos falar de imensas zonas em que já não mora ninguém e que estão permanentemente ocupadas. Depois também vos poderia dizer, os moradores são perseguidos como coisa a abater. Não podem ter carros que a EML não deixa entrar, quando deixa entrar os carros de aluguer de turistas. E como é que se gera isto perante a população? Como vos disse, o desportivo tem tentado ser a voz desta população apenas pelo único facto. É o único clube que resta. Havia o Lisboa, no Largo de Santo André, que é o Largo de Rodrigues de Freitas, mas que a população conhece como o Largo de Santo André, mas também eles foram despejados. Para quê? Para um hostel. Bom, em toda esta zona de Santo André, que era uma zona pujante de vida, não mora ninguém. No Pátio Dom Fadrique, que era uma zona emblemática da cidade de Via, está há 30 anos para ser recuperado pela Câmara. Mais valia não terem tirado lá a população. O plano integrado do Castelo levou a que na freguesia de Santa Cruz do Castelo só ficasse a população mais velha, porque era tradicional e era o que acontecia, as gerações irem se sucedendo na mesma habitação. Com esse plano, os jovens saíram todos, só ficaram os mais velhos. E mesmo aqueles que tinham 40, 50 anos na altura, já são hoje a caminho da reforma ou lá. Portanto, toda esta zona é interessantíssima, já de história, é uma zona com uma população riquíssima em que eu sinto-me muito orgulhoso de ali viver e ter estado toda a minha vida ali. Mas é uma forma difícil de viver a cidade por intervenção dos poderes públicos e, ultimamente, por dinâmicas que são completamente avessas ao que é fluir uma cidade. Aqueles que hoje aqui querem ficar em qualquer apartamento ou em qualquer dos muitos hotéis que esta zona já tem, vão viver uns com os outros, turistas com turistas. Eu não sei como vos dizer, mas até o Palácio das Cozinhas, que era a residência do governador militar da cidade durante séculos, é hoje aqui, no hotel. Está todos, mas aqui também, e nesta zona de intervenção do PIC, o que é alugado e quais são os apartamentos para turistas? Aqueles dos prédios que, com os dinheiros públicos,
foram recuperados, foram poucos, são esses que são ocupados, porque todos os outros de que a Câmara se apropriou e que não tiveram qualquer intervenção e que continuam fechados, inexplicavelmente, ao menos vendam e obriguem a que haja alguma habitação nesta zona. Esses continuam desabitados. E, bem, eu não sei se quer que os dinheiros dos impostos de todos nós sirvam para os lucros privados de alguns. Não tenho nada contra os lucros. Agora, não posso é continuar a assistir à destruição sistemática de uma zona tão emblemática da cidade. Eu proponho para o ano, a Marcha do Castelo, quando seguir, o seu tema seja o turista a arrastar um trolem pelas ruas do parque, que é o que vai acontecer. Muito obrigado a todos. Então, boa tarde, o meu nome é Reginaldo Spínola, moro na Cova da Moura desde que nasci, tenho 31 anos e sou coordenador da cidadania participativa do bairro da Cova da Moura, do Moinho da Juventude, e coordenador do estúdio de música também do Moinho da Juventude. Olá, boa tarde. Eu sou Júlia Carolino, sou antropóloga que trabalho no Moinho da Juventude neste momento. Então, a cidadania participativa, nós trabalhamos, eu sou coordenador da cidadania participativa que trabalha no bairro, para o bairro e com a comunidade, ou seja, nós não somos nada sem a comunidade e nós trabalhamos com a comunidade. Esta foto que vocês veem aqui é o Juntamon. Juntamon quer dizer, nós trabalhamos desde o início que o bairro nasceu, foi criando, trabalhamos em Juntamon. Juntamon é vamos unir as mãos e trabalhar para a construção, para o desenvolvimento do bairro em língua crioula. Ou seja, nós, maioritariamente, as pessoas que vivem na Cova da Moura são cabo-verdianas e utilizamos muito a nossa língua para nos comunicarmos. Então, esse Juntamon foi feito, esta foi uma rua que não era alcatroada e nós trabalhamos em Juntamon, onde as pessoas convivem, fazem uma panela de comida e as pessoas se juntam para fazer algo. Neste caso, fizeram uma escada e uma rampa porque era muito, a rua não era alcatroada e era muito precisa para também, porque viviam idosos e nesta rua e para a mobilidade deles era muito necessário fazer isto, então fizeram e depois pintaram também a parede e puseram os nomes de quem construiu em Juntamon esta rua. É muito importante trabalharmos em Juntamon, porquê? Porque nós vivemos em comunidade e viver em comunidade como nos conhecemos uns aos outros e como vieste de São Vicente, tu vieste de Santo Antão, tu vieste e cada um vem da sua ilha e como se conhecem muito, as pessoas, e a experiência que as pessoas têm muito também é o trabalho nas obras. Eu lembro-me do meu avô construir a sua casa juntamente com o meu pai e os seus filhos em Juntamon, em comunidade, porque era sempre importante, depois do 25 de Abril, as pessoas que foram morar na Cova da Moura começaram essa construção das suas casas em comunidade. E o moinho assim criou, foi se desenvolvendo, ou seja, o moinho iniciou o seu trabalho numa reivindicação de saneamento no bairro, ou seja, sentiram a necessidade de construir uma associação para
a começarem a reivindicar coisas que precisassem num bairro. Então, o Moinho já tem 33 anos, eu cresci no Moinho da Juventude e agora trabalho lá. Para vos dar um pouco algumas noções da história do desenvolvimento deste bairro, como o Reginaldo já disse, é um bairro que surge no pós-25 de Abril, começa a crescer. Temos aqui uma imagem de antes do 25 de Abril, quando aquela zona que é situada no Concelho da Amadora, no limite com o Concelho de Lisboa, com a freguesia de Benfica, era uma quinta e as primeiras ocupações começaram por indicação dos próprios donos da quinta para que os seus trabalhadores construíssem ali as suas habitações. Com o 25 de Abril o processo intensificou-se, com muitas pessoas que vieram das antigas, portanto juntou-se à migração que já havia do interior para a zona de Lisboa, as pessoas que vieram das antigas colónias, que entretanto se tornaram independentes, e muitas pessoas também que já viviam noutras zonas de habitação precária da Grande Lisboa e que, vivendo em más condições, procuraram melhores condições aqui neste terreno que ainda não estava tão ocupado. É interessante ver que em 1982 a estrutura do bairro, em termos dos lotes edificados, já era muito semelhante àquilo que é hoje. Isto podemos ver comparando o número de lotes construídos identificados num levantamento que foi feito pela Câmara da Amadora em 1983, que é muito aproximado daquele que foi identificado num estudo feito pelo LNEC em 2008, em termos do número de lotes construídos. Depois, o que acontece é uma densificação do bairro, porque são construídos mais andares, não é? As casas primeiro eram pisos térreos, foram construídos mais andares e foram também mais ocupados os interiores dos quarteirões. Em termos de intervenção pública, pode dizer-se que desde o início do bairro que há um olhar do poder público sobre este território que se passa ali e também uma intenção de intervenção que no entanto se vem traduzir em pouca intervenção concreta. Em 1977, a Câmara Municipal de Oeiras, em que este território estava integrado na altura, toma conhecimento da situação do bairro e é interessante constatar que já na altura defende a permanência das pessoas naquela zona, considerando que elas já estão enraizadas ali, e afirma então a necessidade de um plano de urbanização. Em 83, quando a Cova da Moura já é parte do município da Amadora, a Câmara Municipal da Amadora faz um levantamento bastante detalhado da situação, e na altura é proposta e chega a ser deliberada a expropriação, porque não dissemos no início, o bairro as casas vão ser construídas em terrenos que eram de uma quinta agrícola na sua maioria e algum terreno da fazenda pública. E, portanto, a situação fundiária do bairro estava e continua a estar por regularizar. Portanto, já nessa altura chega a ser deliberada a expropriação e afirma-se a necessidade de qualificação, o termo aqui é meu, não é um termo técnico, mas que depois não é posta em prática. Entretanto, esta área passa a fazer parte, em 94, de uma área estratégica de desenvolvimento municipal, identificada pela Câmara, assim classificada no âmbito do PDM, e em 2001 é proposto o Estatuto da Área Crítica de ACRU, é esse o termo, que é aprovado em 2003. E é neste contexto que é feito o primeiro estudo para um plano pormenor na Cova da Moura, que vem na altura recomendar a demolição de grande parte do bairro. A divulgação deste estudo, quando os habitantes, as associações locais tomam conhecimento desta proposta, opõem-se fortemente a ela, e isto vem criar uma relação de maior conflito entre a Câmara da Amadora, que defende este tipo de solução,
e a população local representada nas suas associações, que são 4 associações que não querem esta solução, e as associações constituem em 2004 uma comissão do bairro. Portanto, existem 4 associações nesta área, o Moinho da Juventude é uma delas, existe inicialmente a Comissão de Moradores, que se tornou uma associação de moradores, e 2 instituições de solidariedade social. Em 2005, a Cova da Moura é incluída na iniciativa Bairros Críticos, que será o maior momento em que se procura uma intervenção pública com consequências. Um grupo alargado de parceiros define um plano de ação local. Desse plano fazem o eixo 1 e 2, apontam a necessidade de regularizar a situação fundiária e a situação urbanística. Na altura avança-se bastante. É neste período que é feito um estudo detalhado pelo UNEC das condições do edificado e das condições de habitabilidade, de caracterização do edificado e das condições de habitabilidade. Infelizmente, a iniciativa Bairros Críticos é suspensa em 2002 e, portanto, o processo as coisas voltam a parar sem se chegar a uma concretização. Este são vários anos de trabalho em parceria, que foi um trabalho muito complexo e difícil, não foi simples, mas em que, falando agora pelas associações, houve um processo de reflexão e de reflexão sobre que caminhos seguir, que as associações já não quiseram parar. Em colaboração com o Gestual, da Faculdade de Arquitetura, agora Universidade de Lisboa, as associações que não quiseram deixar morrer a questão da qualificação e continuaram, dentro daquilo que podia ser a sua ação, a procurar caminhos e soluções para não parar. E, portanto, fez-se em 2013, com a Faculdade de Arquitetura, um seminário que tentou um pouco fazer o balanço do que tinha sido a iniciativa Bairros Críticos e quais podiam ser as perspectivas futuras, e as associações procuraram não parar esse trabalho, como eu já disse, de identificar caminhos. Trazemos aqui o exemplo de 3 plantas que foram feitas com os habitantes e com as associações, portanto, o trabalho técnico do Gestual, mas um trabalho muito participado. Esta é uma planta de melhoramento da circulação, portanto, sempre na ideia de qualificar o existente. Uma planta de espaços verdes e uma planta de espaços de intervenção prioritária. Houve também trabalho ao nível, por exemplo, da qualificação de um espaço público importante no bairro, há trabalhos também a outra escala. Nós trouxemos aqui estes exemplos porque o que queríamos mostrar era que, um pouco pegando em coisas que se disseram aqui hoje de manhã, por exemplo, sobre o trabalho com os proprietários e noutros contextos, também a importância do trabalho de proximidade. É possível trabalhar em proximidade com os habitantes, com as associações, e é possível com eles trabalhar também ao nível de pensar estrategicamente para a escala de todo o bairro, não é? Às vezes há um pouco a ideia de que as pessoas estão interessadas na sua casa, mas não, nós podemos, com as pessoas, desenvolver processos em que é possível pensar estrategicamente à escala coletiva, e isto não dispensa, evidentemente, uma relação que é sempre necessária com a Câmara Municipal. Com isto, ninguém pretende substituir-se, essa relação é imprescindível, mas ela não deve dispensar os habitantes. Nós também, com a cidadania participativa, os 3 mapas que vocês viram, nós fizemos com a parceria da Gestual 7 sessões, porque nós na cidadania participativa trabalhamos em tandem. Tandem é aquela bicicleta de 2 lugares, com 2 volantes, 2 pessoas podem pedalar. Então, o tandem é o trabalho de uma pessoa académica que tirou o curso e que
fez a universidade, e um técnico da experiência que vive no bairro e que conhece muito bem o bairro. Como exemplo aqui, eu e a Júlia, que estamos aqui hoje a trabalhar em tandem. Nós fizemos 7 sessões no bairro, nas 7 zonas, em que nós falámos sobre o que queríamos melhorar, as condições do bairro e das casas, e o estagnamento que nós temos no desenvolvimento e na melhoria das nossas próprias casas por causa do plano pormenor, que já vem há muitos e muitos anos. Muita gente tem vontade de melhorar as suas condições de vida e das suas condições das suas casas, e não podem melhorar porque não se sabe se o bairro vai abaixo ou se o bairro não vai, por causa de várias políticas que hoje em dia existem no nosso bairro. E é isto também que a Júlia disse, que é muito importante esse trabalho com a Câmara, que futuramente eu e muita gente que vive no bairro gostaria de trabalhar em juntamente com a Câmara da Amadora para o desenvolvimento da comunidade e das suas casas, porque nós precisamos de garantir a nossa segurança para que os moradores possam melhorar as suas casas e a sua condição de vida. Sim. Só numa nota final, para dizer também que nós aguardamos com muita expectativa esta nova geração de políticas de habitação, pensando no programa Primeiro Direito e a possibilidade de o mesmo incluir a qualificação do existente, não é? Portanto, a requalificação. Esperemos que isso possa ser uma oportunidade para retomar o processo, em parceria, o processo na Cova da Moura, e no fundo é um pouco pegando nas palavras da arquiteta Helena Roseta hoje de manhã, que ela falava na energia social das pessoas. Há muita energia no bairro que pode ser reposta em movimento e gerar até investimento no bairro, desde que haja um trabalho de parceria, e esperemos que seja uma oportunidade que possamos aproveitar em breve. Boa tarde a todos, eu sou a Maria de Céu Dias, da Associação de Moradores das Vilas Operárias do Beato. Nós formámos em 2012, não, em 2013. Em 2012 saiu a nova lei do arrendamento e o novo senhorio, nós nem sabíamos que ele existia tampouco, veio a dar ordem de despejo a uma série de velhotas da vila, porque eram pessoas que já tinham nascido lá há montes de anos, as casas já eram dos avós e não tinham posto as casas nos nomes delas, e então ele começou por aí a dar ordem de despejo a pessoas de idade. As pessoas na vila entraram em pânico, nós formámos uma comissão de moradores, não deixámos despejar ninguém, apesar de ter ainda uma sido despejada. Pedimos ajuda à Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia ajudou a formar a Associação de Moradores e temos tido reuniões na Câmara, pedir ajuda, porque é assim, o senhorio quer-nos pôr rendas, só vou-vos dar um exemplo, a minha casa cabia em metade deste auditório, se calhar até é demais. E casas sem casa de banho, chove tanto na rua como dentro das casas, as escadas a cair, os prédios, só visto. Ele quer rendas de 300 euros, para já é 300 euros. Conseguiu alterar contratos, os contratos anteriores em 1990 têm aquela salvaguarda, ele conseguiu ludibriar algumas pessoas de mais idade que não queriam dar a saber da sua vida, à associação e pronto, aquelas coisas de pessoas de mais idade. Conseguiu alterar contratos para fazer contratos novos, perderam a salvaguarda toda que tinham, não é? Pessoas com 80 e tal anos, pessoas
prontos, ficaram aflitas e fizeram o que eu queria. Ele dizia ou é pegar, ou é fazer o contrato novo, ou vai para a rua. E as pessoas tiveram que ir e fazer um novo contrato. Havia uma parte da vila que era um corredor que do lado direito eram os quartos e do lado esquerdo atravessavam a rua, era a casa de banho e a cozinha. Pagavam 100 e tal euros do lado A, que ele dizia, do lado direito, e outro tanto do lado B para terem a casa de banho e a cozinha. Pedimos ajuda à Câmara, foi difícil, mas tentámos, conseguimos falar com a doutora Paula Marques, do vereador Manuel Salgado. Aquela parte ali já foi demolida, realojaram as pessoas, deu um prazo ao senhorio para resolver o problema, porque aquilo era barracas, telhados de zinco. Deu um prazo a eles para resolverem aquele assunto, não quiseram saber de nada, já foram realojadas. E agora está o resto da vila na mesma situação. Todas as semanas há esgotos entupidos, não há esgoto na vila. Há esgotos a céu aberto do lado direito da vila, que é à beira da linha de comboio. Há esgotos a correr para a linha de comboio. O senhor não quer saber de nada, andou lá a fazer agora umas obrinhas de tapar buracos nas paredes, da parte de fora, né, na rua, a tapar buracos e a tentar pintar, só que nós não deixamos, porque os problemas são muito mais graves do que a vila ficar bonita, porque ele diz que a vila, se for pintada, fica bonita, mas nós é que vivemos lá. Não quer saber de nada, tanto insistimos com a Câmara, entretanto, aquilo é os primeiros senhorios, ou seja, é assim, aquilo tinha uns senhorios, o senhorio faleceu, tivemos 30 anos a pagar renda a uma procuradora, que era procuradora de umas senhoras que em 2009 fizeram o uso capião daquilo. Foi as que começaram a tentar fazer despejo, porque deram procuração a uma empresa, que era a Retoc, e essa empresa começou logo a tentar despejar pessoas, a ver quem estava mais fragilizado e tentar que os conseguisse pôr na rua. Nós revoltamos, fizemos a comissão, não deixámos. Entretanto, a senhoria tirou a procuração à Retoc, porque achava que estava a ser ludibriada por eles, porque não, com certeza não davam um montante das rendas que recebiam, ou qualquer coisa, eles até recebiam rendas em mão. A Retoc pôs a senhoria em tribunal e, ao fim de pouco tempo, a Retoc ganhou a causa em tribunal. A Retoc tinha uma cláusula na procuração que comprava a vila por 1.300.000 e a vila foi dada à Retoc a comprar por 1.300.000. Só que essa empresa já não tinha dinheiro para a comprar e arranjou uns parceiros, que são os atuais donos, fizeram uma escritura de dação e pagamento e esses parceiros têm o mesmo procedimento da Retoc, é outros senhores, mas é exatamente a mesma coisa. Continuamos a pedir ajuda à Câmara, a Câmara interpôs em setembro passado, no limite do prazo que tinha, interpôs uma ação de direito de preferência, que eu me esqueço sempre, interpôs a ação de direito de preferência. Estamos à espera do resultado do direito de preferência em tribunal. Não sei, as coisas vão se agravando, cada vez há mais problemas de esgotos, de chuva, ainda vou-vos dar um exemplo, este fim de semana houve um fogo, de sexta para sábado, numa habitação. Os bombeiros, aquilo é uma vila tão estreitinha, com uns acessos tão maus que os bombeiros não conseguiam lá chegar, demoraram 25 minutos para conseguir lá chegar, sempre a telefonarem-me, fui eu que chamei, sempre a telefonarem-me, mas por aqui por baixo não dá para entrar, será que não dá para entrar pelo bairro da Madre Deus? Eu a dar indicações, mas aquilo não dava de maneira nenhuma. Acordou-se a vila toda, não é? E toda a gente com sachos, porque tem lá umas hortinhas, foram arranjar sachos e paus e não sei o quê, conseguiram tirar para fora os móveis a arder e as coisas a arder, conseguiu-se apagar o fogo. Quando os bombeiros chegaram, já estava tudo apagado.
felizmente, porque aquilo se pega, não há solução, porque as casas são todas juntinhas e pegadas e tudo muito velho. Agora, ultimamente, numa Assembleia Descentralizada na Freguesia do Beato, da Câmara, Dr. Medina veio dizer que para já vão fazer o mesmo, porque o Tribunal ainda não decide e urge fazer qualquer coisa lá na Vila. A Câmara vai fazer o mesmo processo que fez com aquela parte que era assim mais abarracado. Vai-lhes dar um prazo para fazer as obras que as vestorias, que já tivemos montes de vestoria, que as últimas vestorias exigem. Vai-lhes dar um prazo para eles completarem as obras e se eles não completarem, a Câmara vai chegar à frente, vai tomar posse administrativa. Só que é assim, o que nós achamos é que a Câmara tomar posse administrativa da Vila vai resolver, vai fazer as obras, só que depois vai cobrar as coisas ao senhorio e vai ficar novamente o senhorio, vamos todos para a rua novamente. O nosso objetivo é que não podemos sair da Vila, porque aquilo é a nossa Vila, eu nasci lá. A minha mãe nasceu lá. Somos uma família. Somos todos uma família. Somos amigos, ajudamos uns aos outros. E aquilo a Vila não pode ficar com aquele senhorio, porque o objetivo daquele senhorio é pôr-nos todos dali para fora e fazer um condomínio ou qualquer coisa. E nós não conseguimos suportar as rendas no outro lado. A maior parte das pessoas na Vila não consegue suportar uma renda de 200 nem de 100, porque aquilo também é um problema social. Há pessoas, muitas pessoas lá que vivem do rendimento mínimo, muitos reformados, muito baixa iliteracia, ninguém tem estudos, é muito complicado. A Vila, mas a Vila é a nossa Vila. Obrigada. Eu agora passo a bola para esse lado. Questões, perguntas, dúvidas que tenham e que queiram colocar. Tudo o que quiserem. Em relação a esta última parte do piso, naturalmente também há alguns partidos, se a Câmara esteve já em reuniões, tomaram eventualmente posições ou conhecimento do problema, não é? Não vos foi apresentada a hipótese de, a nível da Assembleia da República, ser alterada essa lei que permite aos senhorios, com a lei da Cristas, não é? De despejar as pessoas, não é? De ser alterado agora com a nova maioria da Assembleia da República? Eu se calhar vou deixar que outras pessoas se aventurem também a colocar questões. É o último painel, portanto tenho a certeza que tem ainda a energia para colocar alguma questão ou... Não? Sim, força. Eu tenho uma questão para a Nicole Figueiredo. Eu fiquei muito impressionada sobre o trabalho que fazem do CLIP, porque tenho amigos que moram na Alta de Lisboa e existe realmente um problema muito grave de uma falta de empatia entre os bairros de alojamento e da classe média alta que pode comprar habitação. E também fiquei impressionada por ouvir dizer que tem uma própria moeda, não sei se estão na blockchain ou não ainda, ou seja, se é uma experiência, se estão a pensar transformar essa vertente tecnológica no futuro. E a minha questão também era sobre a habitação, era pensar se neste momento vocês têm essa visão sobre o que é que a Câmara fez ou não fez do ponto de vista dessa mistura, se neste momento existe algum movimento do ponto de vista do cooperativismo habitacional ou da juventude que lá vive, se existe algum próximo espaço do que é que poderia ser a habitação, se estão a pensar no que é a habitação no futuro. Eu se calhar eu própria colocava aqui uma questão também, que é, quando nós olhamos para este painel, vemos que há pontos em comuns,
em comum e que há outros bairros a passarem pelos mesmos problemas ao nível do acesso e do direito à habitação. E a questão que eu colocava era de que forma, ou se veem, ou se têm experiência nesse sentido, ou de que forma é que olham para a possibilidade de uma ligação entre bairros e de cimentar relações para que juntos possam ter outra força e outra voz. Mais ninguém? Bem, boa tarde. Eu vinha destacar só as intervenções do Carlos Oliveira, do Grupo Desportivo do Castelo, e da Céu Dias, que vai falar sobre a Vila Dias, precisamente, curiosamente, porque são dois pontos bastante, relativamente afastados da cidade de Lisboa, o Castelo e a Vila Dias, mas que sofrem exatamente do mesmo, que é as pessoas a ser expulsas da sua casa e a serem despejadas a partir dos movimentos, das transformações que estão agora pelo alojamento local, pela turistificação e também com as alterações da Lei do Arrendamento de 2012. A Vila Dias, inclusivamente, para chegarmos lá temos que ir por uma azinhaga, portanto é um local de difícil acesso e mesmo assim tem todos estes problemas e o senhorio possivelmente quer até demolir aquilo e construir por ali uns edifícios com uma excelente vista panorâmica sobre o rio. Eu gostava de fazer a pergunta à Céu Dias, se está a acontecer o mesmo em outras vilas operárias, há muitas na zona do Beato, de Chabregas, se em outras vilas operárias também está a acontecer o mesmo processo do que na Vila Dias, e se há alguma organização, ou se vocês têm alguma estrutura para acompanharem tudo o que se está a passar e ajudarem-se mutuamente. Existem mais vilas na freguesia do Beato, mas acho que assim tão mal de habitação como a nossa, acho que não há. Há um problema na Vila Maria Luísa, que também também é no Beato, é em Chabregas, mas é por causa de uma associação que lá fizeram, que faz música faz festas até de madrugada, e as pessoas não conseguem dormir lá, mas problema habitacional, problema mesmo habitacional é mais na Vila Dias. Apesar das outras vilas também os senhorios estarem a tentar contratos novos e a tentar expulsar pessoas. Só que nós tentamos ajudar da forma que sabemos, ou tentamos ajudar a mínimo e encaminhá-los como nos encaminharam a nós, porque nós temos pouca literacia, nós podemos ajudar toda a gente. O que é que fazemos agora? O que é que aconteceu isto? Ele mandou esta carta, o que é que fazemos? E não têm conseguido despejar pessoas, mas se isto continua, se a nova lei do arrendamento continua assim e a dar todos os privilégios aos senhorios, a freguesia para já a freguesia do Beato agora tem lá o Web Summit, não é no Beato, mas é pegado. Já pedem rendas lá de 800 € em casas super antigas, prédios mesmo muito velhos, já estão a pedir rendas de 800 €, mas isso é para quem vai para lá de novo, se puder pagar, pode, não é? Mas quem lá mora é muito difícil. Se calhar começando agora de trás para a frente, se quiser contribuir com alguma questão que tenha sido colocada e depois damos a volta inversa. Pois, nós ir à Assembleia da República pedir para alterar. Eu presumi que alguns dos partidos, não é, da nova maioria, que tivessem já contactado a vossa realidade, não é? Já todos lá estiveram. E, portanto, não vos deram a entender qualquer iniciativa no sentido de mudar essa lei. É essa a questão? Ainda agora estava a levantar você de novo a questão, não é? Não nos deram nenhuma iniciativa. Tentam ajudar, fazem pressão lá na Câmara e indicam-nos façam isto, façam aquilo, mas a nova lei
não tentamos contorná-la. Andamos ali a tentar contorná-la e tal. Já vai muito tempo sobre o voto negativo deles a essa lei, não é? Sim, sim.